Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui da nossa editora com os seus autores e autoras. Hoje estou aqui acompanhado pelo Alexandre Slabão Bandeira, que acabou de lançar com a gente aqui, ó. Ele já vai falar mais Geografias Invisíveis, Espaço, Poder e Subjetividade na Contemporaneidade. Já entenderam que é um geógrafo que está aqui do meu lado, é um historiador e um geógrafo no mesmo encontro, Alexandre, pode se tornar uma prosa longa, né? Tomara que sim. Vamos falar sobre o teu livro, vamos falar sobre a tua trajetória, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre esta obra que você acaba de lançar. Eu quero chamar a atenção de todo mundo, que aqui em cima ou embaixo desse vídeo, depender da rede social que você está acompanhando esse nosso papo, você encontra o link para acessar o livro do Alexandre, tá? Você pode ficar à vontade para acessar, ler mais, aprofundar a partir do que o Alexandre vai compartilhar aqui com a gente. Alexandre, muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo para a gente conversar um pouquinho mais. Antes de nós falar da obra, Alexandre, vamos te apresentar, conta para o pessoal quem é Alexandre Bandeira, conta um pouco a tua trajetória e depois a gente fala do teu livro. Fica à vontade, muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou Alexandre Slabão Bandeira, eu sou fruto da Universidade Federal e Pública do Brasil, né? A minha trajetória começa na graduação de Geografia em 2003 na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, né? E de lá eu tive a trajetória da graduação direto para a primeira turma de mestrado do programa de Geografia, o PPGEL, né? Da mesma universidade, a FURG. Né? E logo então eu caminhei para a URGS, né? Depois de passar um tempo trabalhando nas escolas públicas, né? E um pouco mediando entre Rio Grande e o noroeste do estado, na cidade de Ajuricaba, do lado de Juí, né? Por causa da questão do meu casamento, do trabalho. Então a gente teve que fazer essas transições. Mas nisso não deixei nunca de estudar, né? E acabei participando numa trajetória da administração pública aqui no município, mas logo já pedi para sair para Convicções e fui fazer, né, aquilo que eu mais gosto e aquilo que eu aprendi, que é estudar, refletir e tentar sempre um algo a mais, né? Neste caso aí eu teria que sair da Federal de Rio Grande e fui parar na URGS, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E posteriormente, depois ainda acabei fazendo, né, uma pós aí, fui para o lado das universidades privadas, né, e encontrei com a PUC, uma ótima universidade também, e lá eu fiz, né, uma pós-graduação em ciências humanas, né, para trabalhar um pouco mais sobre questões de historicidade, de filosofia, de sociologia, né, numa demanda que a gente está tendo muito hoje, né, que é essa questão dessa transição das ciências, né, mais nas particularidades de humanas, exatas e assim por diante. Né, até uma necessidade profissional, então por isso eu recorri a essa pós-graduação. Muito bem, olha aí, é um cara que gosta de estudar, né? Fez mestrado, fez doutorado, foi estudar de novo depois do doutorado, Alexandre, entendi certo isso? Depois do doutorado, Isso, você depois eu voltou para fiz isso. uma pós, né? Que bacana, uma pós. Massa demais. Ó, antes de você comentar do teu livro, uma coisa que o pessoal sempre quer saber aqui, Alexandre, é o seguinte: como é que você encontrou a nossa editora? Só para mostrar o caminho, né? Muita gente pergunta, como é que eu chego na editora? Como é que eu dialogo com a editora sobre a publicação da minha tese, da minha dissertação? Como é que foi a tua jornada? Como é que você chegou até a gente? Assim, ó, eu sou um leigo nessas questões comerciais e de publicidade, né? A gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas e, e eu senti uma defasagem, né, na questão assim, ó, pô, a gente estuda tanto, né? E os nossos livros, né, a grande maioria que vem de anos anteriores é tudo ainda na biblioteca e os nossos livros ficam presos, né, na biblioteca e muitas vezes não saem, né? E a gente vê que hoje o cenário é diferente, hoje está tudo conectado, hiperconectado, né? E a gente sabe, mas e os nossos estudos, onde que está? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de preço, comecei
a ver quais eram os cenários, as grandes editoras, né? Isso eu percorri várias editoras do Brasil inteiro, mas aí eu comecei nas particularidades, né? Eu comecei a ver os pós e contra, e numa particularidade que eu sou muito a favor é do pertencimento, da topofilia, de saber que a gente deve ter um pertencimento a mais, né? E aí eu vi na Diálogos Freiriano essa particularidade, né? Até pelo nome sugestivo, né? Na questão dialogando com as obras de Freire, né? E a gente já vê que a gente já tem algo em comum, né? Uma questão social, uma criticidade. E aí eu me choquei e comecei a conversar e vi que era ali, né? E aí nisso assim, aí conversei com a família, né? Na questão de querer fazer e também, né? De ver de ajuste financeiro e foi bem tranquilo e a gente fez esse diálogo e chegamos aí. Coisa boa. Eu sempre gosto de lembrar, Alexandre, né, o pessoal que pode conversar com a gente, né? Você não precisa ser intimidade de chegar. Nós temos nossos canais, né, pelo Isso. Instagram, Facebook, YouTube, e-mails, WhatsApp, o nosso site, estão sempre os canais abertos para que você possa fazer, como disse o Alexandre, faz um papo, conversa, entende se é a gente mesmo que pode te ajudar. Fiquem à vontade para nos chamar para pensar junto para a publicação. Alexandre, eu queria compartilhar com o pessoal a capa do teu livro para você contar um pouquinho sobre ele. Eu estava olhando as referências bibliográficas. Eu, como mestre, doutor, também a gente gosta de referência bibliográfica, né, Alexandre? A gente vai olhar o que o cara usou, o que escreveu. Você passa por uma série de autores críticos, inclusive o Freire, como tu bem citou, na Pedagogia do Oprimido, está aqui no meio, né? Tem Gardner, tem Furtado, tem Santos, tem Nietzsche, tem Quirrano, tem o Singer, que eu adoro também, né? Tem um monte de gente boa aqui. Conta um pouquinho a trajetória dessa obra aqui. Como é que ela nasce? Ela tem o mestrado, tem o doutorado? O que o pessoal pode, sem estragar muita surpresa da leitura, né? O que você poderia antecipar que o pessoal encontra em Geografias Invisíveis, né? A partir dessa referência bibliográfica crítica que você traz. Conta um pouquinho para o pessoal conhecer um pouco mais a tua obra. Ivane, assim, eu posso te colocar inúmeras coisas que contribuíram, né? Porque assim, ó, essa obra ela não é uma obra única de uma graduação do mestrado, do doutorado. Ela é o meu caminho existencial. E o que eu posso ter de orgulho dentro dessa obra, que ela nunca caminhou com afinidades de outros autores ou outros interlocutores que fizessem com que eu caminhasse numa pesquisa a fim de outro professor ou do outro pensador, né? Eu sempre tive uma autonomia, eu desde a graduação, como eu lia muito e como eu já tinha minhas inquietudes muito preparadas para ser estudada, eu fui atrás de autores que fizessem esse meu caminho, né? Essa minha análise institucional, né? E então, através da análise institucional, eu comecei a ver que a minha própria obra era o meu doutorado, era meu mestrado, era a minha graduação, a minha vida, né? Então, a minha vida com as perversidades da rua, com a perversidade da família, com todas as inquietudes, por que eu não fui, dentre muitos amigos que foram presos, mortos e outras condições, por que eu estou aqui e nessa trajetória, por que eu não estou em outra trajetória? Tudo isso foi me constituindo. Então, a obra Geografias Invisíveis, ela não acabará, né? Não acabará, mas ela sim, ó, ela é um contraponto ao visível, né? Que a gente trata muitas vezes as pesquisas na materialidade das coisas. A gente não tem essa a busca de querer dizer assim, ó, para aí, mas o que é esse material ou imaterial que falta ou tem excesso para uns? O que é isso? Quais são os caminhos? É um poder que diz que a gente tem que contribuir para a sociedade através do trabalho, e a gente tem que questionar isso, a gente tem que se ver
nesse mundo construído, que é um mundo construído por nós, né? E a gente vai criando esses endeusamentos, né, de própria questão tecnológica, né, a questão agora em voga muito, a questão da inteligência artificial, e a gente endeusa esses tipos de conceitos e a gente cria uma abstração que a gente coloca ela muito em fuga e muito afastada do ser humano. E a gente mal sabe que isso aí é tudo construção humana, mas que essa construção humana é um poder, né, é uma delegação de algo que vai te fazer, né, um ser dentro ou fora de alguma situação. Perfeito. Né? Bárbaro, bárbaro. E uma provocação que eu queria deixar para o pessoal enxergar, eu vou trazer mais perto aqui. Veja, essa capa, eu queria que tu comentasse um pouquinho também ela, porque ela Uhum, expressa essa tríade que você traz, né? Que é uhum, espaço, poder e subjetividade. Nós vemos aqui um sinal de um vitruviano aqui, né? uhum, Do Da Vinci, você tem por trás, não sei se vocês vão conseguir ver, é uma malha social de um bairro, de uma cidade, que pode ser uma cidade qualquer, e de repente termina, Alexandre, com uma cerca, né? Dá para o pessoal uma visão do que isso tudo simboliza e como é que isso se conecta. assim, ó, essa capa nasceu de uma trajetória na periferia de Rio Grande. Isso é uma autoconstrução. Se a Tá. pessoa olhar bem, né, essa capa, ela vai ver que é uma cerca de uma casa, de um casebre, como qualquer periferia no Brasil, né, Uhum. em que um ser humano, seja ele brasileiro, seja ele da Etiópia, seja ele de Nova York, das periferias, ele se autoconstrói, ele cria aquilo que tem naquele momento e é uma questão de sobrevivência. A gente tem a questão de sobrevivência de um nicho mais inferior a um nicho mais superior, né? E nós, seres humanos, a gente é capaz de todas essas organizações. E essa capa, ela vem caminhando comigo desde a graduação, né? A gente tem um bairro em Rio Grande que fica ao lado da Universidade Federal de Rio Grande, que é a Castelo Branco, e eu trabalhei com o movimento hip hop. E nesse momento eu estava trabalhando muito a questão do futuano, a questão do pertencimento, da topofilia, e através do movimento hip hop. E eu caminhando pela periferia, aquela cerca, ela, né, na hora eu vi que ela ia caminhar comigo para Olha, toda a vida. Né? Então, ela é um símbolo de geografias invisíveis, né? Que é aquilo que está por trás de tudo que a gente vive. Não é porque é um olhar de uma cerca horrível, de uma coisa paupérrima, que não tem uma existência, que não tem uma filosofia por trás. Tem, a periferia tem, mas só que ela está muito aquém de outras vidas, de outras existências, né? E a gente coexiste, né? A gente tem esses conflitos de coexistências no social, tá? Então, essa fotografia, ela veio a calhar com essa capa. Quando né, o pessoal, né, da editora falou, a gente vai ter que fazer a capa, tu pode contribuir, eu já pensei em tudo nisso. E o Homem bárbaro. Vitruviano eu também tenho tatuado em mim, né? Aham. Geografias Invisíveis tem tatuado em mim, são coisas que caminham comigo, são as minhas inquietudes, né? E isso é uma percepção interessante para a gente marcar aqui, né? Um livro não é uma escrita desapegada da gente, quer dizer, né, ela tem Não, uma conexão, mestrado, sim. doutorado, só quem fez sabe o quanto a gente se conecta com o tema, e no teu caso, né, me parece, Alexandre, as minhas escritas são assim também, já vem de antes do mestrado, já vem de antes do doutorado, Isso. vão nos atravessando enquanto pesquisadores daquele tempo de pesquisa, e como você disse, ela não se acaba, porque a gente vai tendo todo dia insights, novas leituras, né? E eu quero deixar aqui o convite para vocês, vou reforçar aqui em cima ou aqui embaixo, vocês encontram o link do livro do Alexandre para vocês poderem, né, passar para nós. É um livro intenso aqui, ó. Nós temos nele hoje, só para resumir para vocês, 280 páginas de conhecimento materializado aqui no Geografias Invisíveis. Alexandre, a última pedida minha sempre que é a seguinte: você fez essa jornada de escrever e publicar. Muita gente tem mestrados e doutorados, como eu digo, nas gavetas digitais, nas pastas dos computadores, e acham que estar na universidade, no repositório, já é suficiente, né? Você foi percebendo que teu texto precisava circular de outra forma, e o formato de livro é muito adequado para isso.
que você diria hoje para quem está com mestrado ou doutorado na gaveta, numa pasta do computador e ainda não publicou? Que experiência você está tendo que você gostaria de compartilhar nesse sentido? Uma das coisas que eu posso dizer para qualquer um é se imortalizar, né? Eu acho que o ato de escrever na questão do papel ou no híbrido hoje, na questão de internet, é tu perpetuar tuas ideias, né? Seja ela qual for, né? A gente tem que perpetuar, né? Porque assim, ó, a gente vê muito a questão da própria academia, muitas vezes engessada, né? Numa caixinha, numa bolha, né? E a gente se apega só a isso, né? E a gente é muito mais que isso, a gente é o caminho, né, que a gente percorreu, é as ideias, né? E a gente tem que entender, né, qual é o papel que a gente está, porque assim, ó, cada ciência, né, que é uma questão que também eu critico muito nas geografias invisíveis, que a gente vive muito isolado nas nossas caixinhas, a gente perde o todo. E esse todo é muito maquiavélico, ele é muito proposital. E a gente tem que entender que a nossa ciência ela não é uma Deus, né? E porque ela pode também ser um Deus demônio também, né? Os dois juntos. E então a gente tem que entender que falta muito. A gente, né? Quando um engenheiro vai para a universidade e começa só a modelar números, né? E ele, ele esquece que tem o ser humano, né? Quando o advogado ele vai só, né? E foi para a academia e só estudou a norma e a lei por norma, ele também esquece do humano, como qualquer outra ciência. Então, esses vácuos, essas lacunas, elas nos deixam engessadas naquilo que a gente vai ser. Então, a gente tem que se auto-perceber nisso. Né? E a exposição do livro nada mais é do que aquilo que tu foi, e a gente tem que entender isso aí. Então, a gente tem que procurar, né? E o livro, para mim, é uma marca existencial que, né, velho, muitas vezes, assim, olha, se eu acabar, né, não existindo hoje, pô, velho, eu já tentei fazer o meu papel, né, como família, como profissional, como professor, né, eu acho que caminha por aí, né, Remy Rez, que foi um dos últimos, né, a ter diálogo, né, na filosofia institucional, tá, de autores da geografia na França, ele diz, ó, construir a sua própria obra, né, ele foi o último do Lefebvre, né? Ele foi o último a ser orientado pelo Lefebvre. E ele tem uma obra assim, ó, que é fabulosa, que eu digo para todo mundo ler. É produzir a sua obra, tá? Né, é um clássico para te dizer assim, ó, velho, eu sou a obra, então eu tenho que caminhar com esse sentido, né? Porque se a gente fizer uma obra só para o mercado, só para o marketing, só para... Isso aí fica um vazio, uma hora ele vai entrar num vazio. E uma obra existencial é uma obra que seja aquilo que você ela deixa mais pegadas, e isso ninguém tira, né? Bárbaro, Alexandre. E vou encerrar nosso papo aqui com uma frase tua, então, que eu creio que deve ser tua aqui, que está aqui na orelha da capa do livro, que diz assim: o espaço não é apenas o que vemos, é também o que sentimos, o que sonhamos e o que esquecemos. As geografias invisíveis são mapas da existência, traçados pelas mãos do poder e da resistência. Fica aí a dica do Alexandre para vocês começar a pensar isso e pensar os espaços urbanos são fantásticos. A cidade, como diz o Freire, a cidade está sendo, ela não é assim, ela é assim porque ela está na mão de quem quis que ela fosse assim. Então vale a pena a leitura de Geografias Invisíveis. Alexandre, reforço, né, junto contigo que aqui embaixo ou aqui em cima você encontra o link do livro, vale a pena a leitura, não só se você é geógrafo, mas se você é sociólogo, se você é um cientista social, um assistente social, um pedagogo, alguém que milita nos momentos de moradia, nos momentos populares, nos momentos de juventude, pode ter grandes insights e aprendizagens e bons diálogos, né, com o Alexandre através da leitura desse livro. Muito obrigado, Alexandre, parabéns pelo livro, que ele espalhe, né, o teu legado, que se espalhe trazendo essas notícias novas que você trouxe aqui para o livro. E a cada um e a cada uma de vocês que nos acompanha sempre, eu queria convidar também a publicar o seu livro, como disse o Alexandre, né? Deixar a tua obra registrada é um grande passo na nossa jornada
pessoal, na nossa jornada humana, social. Então, vocês também são nossos convidados, acompanhando sempre o vídeo, tem os nossos contatos aqui da editora. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Pessoal, a gente se encontra na próxima entrevista com os nossos autores e autoras. Um abraço. Tchau, tchau, Alexandre. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.